Façam vocês perguntas antes que ele faça. Quem já foi 2 vezes não pode andar mentindo e dizer que não quer ser, mas a circunstância hoje recomenda muita prudência, muita cautela. Eu acredito que a grande tarefa do PSB é tensionar dentro da aliança que suporta, que sustenta a presidenta Dilma, por uma agenda de mudança, né, e por uma conduta um pouco mais republicana da média dessa sustentação. Mais uma vez contra o PT. Não é contra o PT, é o cimento da aliança central que reúne PT e PMDB é de natureza fisiológica. E nós teremos sempre grandes sustos e grandes dissabores por este cimento. Toda aliança é legítima, mas qual é a agenda institucional transformadora que precisa dessa grande aliança? Qual é a pendência na reforma tributária, no modelo de organização das nossas instituições políticas, no desenho da poupança previdenciária do país, ou qualquer que seja o assunto relevante? Qual é o cimento? O que é que nos coesiona? Fisiologia e, quando não, roubalheira. O senhor avalia essas quedas sucessivas de ministros aí, mais uma crise envolvendo agora o ministro do Trabalho da cidade? O fundamental, a população brasileira está percebendo, é que a presidenta Dilma não tem compromisso com o erro. Agora nós precisamos tomar muito cuidado em transferir o chicote moral da nação para certos grupos de mídia, que faturam contra o governo e setores monopolistas algo ao redor de R$1 bilhão por ano. É só preciso tomar cuidado com essa ética relativa, né? O senhor, como presidente, acataria a decisão da Comissão de Ética? Eu não acho que seja próprio de uma estrutura do Executivo dar notícia da sua conduta pelos jornais da Presidência da República. O presidencialismo faz com que o chefe da nação seja o presidente da República, na dupla condição de chefe de Estado e de chefe de governo. Portanto, não é razoável que a Comissão de Ética Pública seja no mérito, o mérito que tiver, e eu acredito muito na qualidade, por exemplo, de um homem grande do Brasil, como é o ministro Sepúlveda pertence, mas não é próprio mandar recado para a Presidência da República, tanto mais em relação a nomear ou demitir ministro pelo jornal. Em alguns estados, o PSB tem feito alianças com o PSDB. O senhor que já foi do PSDB, acha que houve uma mudança no partido? Você acha que isso é possível mais para frente? Quem inventou que o Brasil se divide entre PT e PSDB foram os tucanos e petistas de São Paulo. Isso não é real no país. Na Bahia, desde sempre, dado que o catalisador era o Antônio Carlos Magalhães, o DEM, o PFL, o PSDB e o PT sempre foram aliados. No Ceará, eu governei com o apoio do PT. Eu era do PSDB, fui o primeiro governador eleito na história do PSDB, quando o PSDB não tinha ainda traído o compromisso social-democrata com o país e atraído a agenda neoliberal. Nós tínhamos aliança com o PT. O primeiro prefeito do interior do Ceará foi eleito com apoio nosso, em Capuí e em Quixadá, o primeiro e o segundo. Em Minas Gerais, acabou de acontecer um acordo em que a prefeitura de Belo Horizonte, né, uma das 5 mais importantes cidades do país, foi eleita numa coalizão formal do PT com o PSDB e o PSB. Portanto, nós do PSB temos que lembrar todo dia ao país, né, de que essa ideia de forçar o povo brasileiro a optar entre o PSDB com casca e tudo, e o PT, que adotou a agenda do PSDB, mas tem mais eficiência e botou coração no assunto, anuncia o fim da história no Brasil. Isso não concordo. Acabou? Obrigado. Absolutamente não. É preciso apenas ter ética. O Conselho de Ética tem que ter ética. Qual seja, lembrar-se que ele não é um órgão autônomo, não pertence a nenhum outro poder, que os controles institucionais eles já existem. Quem controla o Executivo é o Legislativo, tomando suas contas, e o Judiciário em última análise. Quando o Executivo ele mesmo cria uma controladoria, ele mesmo cria uma comissão de ética, ele está querendo, né, ampliar os controles sociais sobre sua própria força. Agora, não é razoável que ele se considere um poder à parte de mandar recado para o presidente da República pelo jornal. Isso não cabe. Faça 2. É que aquela tensão do ano passado, que o senhor acabou não conseguindo ser candidato, melhorou. Como é que está a relação com o presidente do PSB, Eduardo Campos? Uma relação fraterna, de muito respeito, de muita admiração, de muita amizade. Eu discordei dele na forma com que ele viu a sucessão presidencial de 2010. Eu achava, sem precisar que fosse eu, mas eu queria ser eu mesmo, né, que o partido devia ter candidato à presidência da República. Porque eu acho isso desde sempre. Né, e continuarei achando, mas o Eduardo é um grande quadro. Decente, trabalhador, inteligente, está fazendo um governo extraordinário e, mais do que tudo, um bom amigo para mim. Tem todos os dotes para isso. Só falta a estrada que eu tenho, né?